campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando o nosso site. Olá, meus irmãos, meus amigos, especialmente os nossos irmãos do Grupo Espírita Francisco Xavier. Estamos mais uma vez aqui para falar um pouquinho do nosso Evangelho segundo o Espiritismo no nosso canal do YouTube. Que todos possam aproveitar o canal, ver as palestras, não é? Os estudos, a leitura dos livros, estar ali para que possamos todos os dias ter um pouco de contato, né, com a nossa casa. Então, abrindo ao acaso, como sempre fazemos, o Evangelho segundo o Espiritismo, nos caiu hoje a lição do capítulo 8, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. E o item 1, fazer o bem sem ostentação. Tomai cuidado de não fazer as vossas boas obras diante dos homens, para serem vistas por eles. De outro modo, não recebereis a recompensa de vosso Pai que está nos céus. Então, quando derdes esmolas, não façais soar a trombeta diante de vós, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem honrados pelos homens. Eu vos digo em verdade que receberam sua recompensa. Mas quando derdes esmola, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita, a fim de que a esmola esteja em segredo, e vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, dela vos entregará a recompensa. São Mateus, capítulo 6, versículo de 1 a 4. Jesus, tendo descido da montanha, uma grande multidão de povo o seguiu, e ao mesmo tempo um leproso veio até ele e o adorou, dizendo-lhe: Senhor, se quiserdes, podereis me curar. Jesus, estendendo a mão, tocou-o e lhe disse: Eu o quero, estais curado. E no mesmo instante a lepra foi curada. Então Jesus lhes disse: Guardai-vos de falar disso a alguém, mas ide vos mostrar aos sacerdotes e oferecei o dom prescrito por Moisés, a fim de que isso lhes sirva de testemunho. São Mateus capítulo 8, versículo de 1 a 4. Fazer o bem sem ostentação é um grande mérito. Ocultar a mão que dá é ainda mais meritório. É o sinal incontestável de uma grande superioridade moral, porque para ver as coisas de mais alto que o vulgo, é preciso fazer a abstração da vida presente e se identificar com a vida futura. É preciso, numa palavra, colocar-se acima da humanidade, para renunciar à satisfação que proporciona o testemunho dos homens e esperar a aprovação de Deus. Aquele que estima a aprovação dos homens mais do que a de Deus, prova que tem mais fé nos homens do que em Deus, e que a vida presente é mais para ele do que a vida futura, ou mesmo que não crê na vida futura. Se diz o contrário, age como se não cresce no que diz. Quantos há que não prestam um serviço senão com a esperança de que o beneficiado irá gritar o benefício sobre os telhados, que na claridade darão uma grande soma, e na sombra não dariam nenhuma moeda? Por isso Jesus disse: aqueles que fazem o bem sem ostentação, já receberam, com ostentação, já receberam a sua recompensa. Com efeito, aquele que procura a sua glorificação na terra, pelo bem que fez, já pagou a si mesmo. Deus não lhe deve mais nada. Não lhe resta a receber senão a punição do seu orgulho. Que a mão esquerda não saiba o que a mão direita dá. É uma figura que caracteriza admiravelmente a beneficência modesta. Mas, se há modéstia real, há também uma modéstia simulada, o simulacro da modéstia. Há pessoas que escondem a mão que dá tendo o cuidado de mostrar um pedaço, atento que se alguém não a viu esconder. Indigna paródia das máximas do Cristo. Se os benfeitores orgulhosos são depreciados entre os homens, o que será deles, pois, perto de Deus? Estes também receberam suas recompensas na terra, foram vistos, e eles estão satisfeitos de terem sido vistos,
e é tudo que terão. Qual será, pois, a recompensa daquele que faz pesar os seus benefícios sobre os beneficiados, que lhe impõe de alguma sorte testemunhos de reconhecimento, que lhe faz sentir a sua posição, exaltando o preço dos sacrifícios que se impôs por ele? Ó, para estes não há nem a recompensa terrestre, porque será privado da doce satisfação de ouvir abençoar o seu nome, o que é um primeiro castigo do seu orgulho. As lágrimas que secam em proveito da sua vaidade, em lugar de subirem ao céu, recairão sobre o coração do aflito e o ulcerarão. O bem que faz é sem proveito para si, uma vez que o censura, porque todo benefício censurado é uma moeda falsa e sem valor. Olha só, né, pessoal? Fazer o bem sem ostentação. Estamos, né, numa época em que as pessoas fazem questão de mostrar o que estão fazendo, né? Fazem questão de dizer, fazem questão de postar nas redes sociais tudo que fazem, né? Muitas vezes a gente fica até sem graça de ver que é colocadas as mínimas coisas nas redes sociais, né? Eu faço uma comida diferente, eu vou lá e coloco, olha o que eu estou fazendo hoje, vejam o que eu estou comendo, né? Olha o carro novo que eu comprei. As pessoas gostam de ostentar, né? De mostrar, de dizer para os outros o que tem. E isso se reflete também quando querem fazer a caridade, porque essa caridade que a gente faz, como nos diz o Evangelho, alardeando para o mundo todo, né? Mostrando para todo mundo, olha o que eu estou fazendo, vejam que eu estou dando uma cesta básica, né? Veja que eu estou levando lá para os necessitados algumas roupas. Isso é a caridade que tu faz às vezes para ti mesmo, né? Para te mostrar, para dizer que tu pode, para mostrar para os outros que tu tem alguma coisa para dar. E nem sempre é a caridade que Deus gostaria que a gente fizesse. A gente tem que aprender, tantas coisas a gente tem que aprender, né? Tantas, mais essas. Temos que aprender a ser caridosos, a fazer a caridade, a mostrar, a ajudar o semelhante, sem que isso, em primeiro lugar, melindre aquela pessoa, né? E em segundo lugar, sem que a gente fique aparecendo, mostrando para todo mundo o que está fazendo. E me lembra essa lição, então, que muitas vezes a gente pensa assim, puxa, eu não tenho nada para fazer a caridade, né? Eu não tenho condição de fazer o bem porque eu ganho pouco, né? Mal dá para sustentar minha família. E como é que eu vou ainda do pouco que eu tenho dar para os outros, né? Às vezes a gente pensa assim, né? Algumas pessoas podem pensar assim. Mas a caridade não se faz só com material. A caridade não é só pegar aquele pão que está sobrando lá na tua cozinha, né? E dar para aquele que te toca a campainha lá na frente, aquele que vem te pedir alguma coisa. E até nisso a gente tem que ter cuidado, né? De primeiro, quando eu não entendia bem, ainda estou aprendendo, mas quando entendia menos do que eu entendo hoje, eu guardava, né, aquele pão que a gente não estava usando para dar para alguém que tocasse a campainha. Hoje eu já faço diferente. Hoje eu já faço uma farinha de pão, né, para usar de novo, naquele pãozinho que eu não estou usando mais. E quando alguém toca a campainha, se eu posso, eu vou lá e coloco aquilo que eu tenho de melhor para dar para a criatura. Porque eu me coloco no lugar dele. Imagina se eu precisasse tocar a campainha de alguém e lá pedir um pedaço de pão. Será que eu ia querer receber aquele pão duro, né? Se não tivesse outra opção, e era isso que ia acontecer, né? Mas aquele que dá tem que se colocar no lugar do outro, não é? Então vai lá, coloca um pãozinho direitinho, né? Passa lá a manteiga que tu tens, coloca se tu tiver algum frios para colocar dentro, o queijinho, né? O presunto se tu tiveres. Passa um doce, uma chimia, sei lá, o que tu tens em casa. E enrola direitinho num papel limpo, né? Se tiver condições, pega um copinho, dá com leite morninho, né?
para a pessoa se sentir bem, para ela poder sair dali realmente alimentada do corpo e do espírito, porque vai receber aquilo com carinho, né? E para que tu também fiques bem. E quando a gente não sabe, a gente faz as coisas, né, pensando que está fazendo bem e fazendo assim essa bobagem que nem eu fazia, né? Mas quando tu já sabe, tu já pode mudar, já pode fazer o melhor, né? Já pode dar com um sorriso para aquela pessoa, desejar a ela um bom dia, que Deus te acompanhe, né? Essas coisas voltam para a gente. Quando eu era menina, né, já faz tempo, e visitava minha sogra e ela, na sua sabedoria, sempre dizia: vão com Deus, e Deus esteja com vocês. E eu ficava pensando, mas que coisa, né, que tanto ela fala em Deus. E hoje sou eu que faço isso, né, com meus filhos, né, quando chegam, quando saem, né, se cuidem, vão com Deus, né, que Deus abençoe. Porque a gente sabe que quando a gente está pedindo a Deus que abençoe os nossos filhos, que abençoe aquela pessoa que está lá no portão, Deus está abençoando a todos nós, né? E quanto mais nós colocarmos as bênçãos de Deus no ar, mais vamos melhorar esse nosso mundinho, né? Que está tão difícil, esse nosso planeta. E a nossa própria vida, né? Que tem tantas dificuldades. Quando a gente se lembra de orar, se lembra de agradecer, se lembra de pedir a Deus, se lembra de dizer: vai com Deus, Deus te acompanhe, Deus te abençoe, nós estamos melhorando a nossa volta, né? Colocando vibrações positivas em torno de nós e em torno daqueles que estão perto de nós. Por isso, meus amados, a lição que nos caiu hoje, que a nossa mão esquerda não saiba o que faz a direita, é importante para reforçarmos. Todos nós já sabemos disso, mas vai lá, faz a tua caridade, tranquilo, sem precisar mostrar para ninguém, porque para quem tu precisa mostrar, já viu que é Deus. Deus sabe, né, de todas as nossas necessidades, das nossas intenções, e certamente Ele vê quando a gente faz a caridade com carinho, com vontade de melhorar. Com esses tempos que estamos vivendo, né, com essas mudanças de temperatura, a gente também pode auxiliar aqueles que estão precisando mais do que nós, com uma roupinha mais quente, né, com calçado, com uma palavra de estímulo, de apoio. A palavra é muito importante, meus amados, muito importante. Uma palavra que a gente coloca, bem colocada, né, para uma pessoa, que a gente diz, por exemplo, fica tranquilo, né, isso vai passar, tudo passa, né, a pessoa sai mais animada, sai com mais ânimo, com mais coragem de enfrentar o seu dia a dia. Certamente que a gente não pode mudar a vida dos outros, às vezes não conseguimos mudar nem a nossa, mas podemos com certeza deixá-la mais tranquila. Podemos com certeza fazer com que as pessoas se sintam melhor, se sintam, já nem digo amadas, mas pelo menos aceitas, não é? Nessa sociedade de tantas discriminações, de tantas diferenças socioeconômicas, culturais, né? Que a gente possa, então, dar um pouco de apoio à pessoa que chegar perto de nós. E também ainda a respeito da gente não deixar que a mão direita veja o que a esquerda faça, podemos hoje, com tanta tecnologia, né, podemos entrar em contato com as pessoas que estão sozinhas. Tem muita gente sozinha que não consegue conversar, que não consegue falar com os outros, que às vezes até fica doentinha de estar tão só, né, de não conseguir mais fazer os passeios que fazia, fazer as visitas que fazia. Então, que a gente possa levar nossa palavra de conforto, de estímulo. Eu não posso ir lá por causa da função toda aí da pandemia, mas eu posso fazer um vídeo, eu posso pegar o telefone e ligar, eu posso, né, conversar com essa pessoa, tirar um pouquinho do meu dia para dar um pouco de alento para alguém, né? E quando alguém nos procurar, quando alguém nos telefonar, que a gente tenha paciência de conversar, de dizer uma palavra boa, de até ler, quem sabe, um trechinho do Evangelho, né? Tem algumas pessoas que não sabem ler ainda,
E a gente pode fazer essa parte. Lê, marca com a pessoa, olha, eu vou te telefonar a tal hora para ler um trechinho do Evangelho. Tu queres? Ah, então tá, depois nós podemos comentar a respeito. E isso também é caridade, né? Isso também é caridade. A gente não precisa contar para ninguém o que a gente está fazendo, né? Temos lá o horário, a nossa vida, e a gente dispõe, então, uns minutinhos para auxiliar essas pessoas que necessitam. Temos que exercitar a caridade. Aquele que não sabe, que não costuma fazer, não vai conseguir aprender, né? Se não exercitar. Então, fora da caridade, não há salvação, nos diz o Evangelho. Então, vamos ser caridosos dentro dos nossos lares, começar por aí, que aí fica mais fácil. Vamos ser caridosos com aqueles que moram conosco, vamos ser caridosos com os nossos vizinhos, vamos ser caridosos com aqueles que tocam a nossa campainha, que batem a nossa porta. Vamos ser caridosos com nós mesmos, né? E vamos começar a exercitar a caridade. Não só a caridade material, mas como também a caridade moral. A caridade de não enxergar tantos defeitos dos outros, né? A caridade de não achar que está tudo terminando, que está tudo no fim, né? A caridade de aguentarmos um pouco aquelas pessoas que às vezes não nos entendem, né? A caridade, enfim, de colocar um pouquinho do Evangelho do Cristo no nosso coração e na vida daqueles que estão entre nós. Então, meus amados, era o que tínhamos hoje para comentar a respeito. Teria tanta coisa ainda, né, para se dizer sobre isso, sobre fazer o bem sem ostentação. Mas, se nós começarmos assim, já fazendo esse exercício conosco mesmo, abrandando o nosso coração, olhando o semelhante como nosso irmão, como ele é, nós já vamos aprendendo um pouquinho mais a respeito da caridade. Que Deus nos abençoe, nos proteja sempre. Vamos então agora para a segunda parte do nosso trabalho, que são as preces e irradiações. Preces e irradiações. Irmãos, vamos unir nossas almas confiantes para dedicar nosso pensamento e sentimentos fraternos para quem precisa, quem está carente de saúde e de paz. Convidamos todos os irmãos a manterem seus corações e pensamentos vibrando nas preces que faremos a Deus a partir deste momento, em favor daqueles a quem endereçarmos as nossas vibrações. Prece para os enfermos. Neste momento, abrimos uma corrente de vibrações em benefício de nossos irmãos enfermos, que se encontram em nossas casas, em hospitais, casas de caridade e demais locais onde se acham passando por dolorosas provações. Senhor, pedimos alívio para estes irmãos, que o teu infinito amor permita que os divinos mensageiros possam deles se aproximar, suavizando-lhes o sofrimento. Senhor, se as tuas leis permitirem que possam recuperar a saúde, e tenham muita coragem e esperanças sobre a tua misericórdia infinita. Prece para os desencarnados. Pai, lembramos com muito carinho dos nossos irmãos desencarnados, pedindo tuas bênçãos a estes irmãos queridos, que possam despertar para a realidade espiritual sob a luz da verdade e de teu sublime amor, que se esclareçam, se libertem de todas as perturbações, reanimem-se e progridam, envolvidos na força da tua amorosa proteção. Prece para os lares. Pai, precisamos que o teu amor ilumine os nossos lares, afastando as trevas da incompreensão, dos vícios, do sofrimento, das perturbações espirituais. Ajuda-nos, Pai,
a compreender que somos todos teus filhos, formando uma família com quem temos a necessidade de aprender a amar, auxiliando-nos uns aos outros. Que em nossos lares reine a harmonia e a paz sob as tuas bênçãos divinas. Prece para a paz no mundo. Em ti, Senhor, está a força suprema do bem e da paz que governa o universo. Abençoa os dirigentes de todas as nações, especialmente os do nosso país, que saibam governar bem sob a tua proteção, no sentido da ordem e da fraternidade universal. Prece de encerramento. Graças, Senhor, por estes momentos felizes e pela assistência amorosa dos bons espíritos. Abençoa-nos, Pai. Seja feita a tua vontade. Despede-nos na tua paz. Que assim seja. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site